Te adoramos. Boa noite, povo de Deus. Quem está feliz, diga amém. Quem veio hoje ouvir uma palavra do Senhor, diga aleluia. Quem veio ouvir hoje uma palavra que fale ao teu coração, dê um glória a Deus bem forte. Aleluia. Então, pegue a sua Bíblia, abra no livro de Números, capítulo 13, em nome de Jesus. Livro de Números, capítulo 13, versículo 30. Quem achou, diga amém. Quem ainda não achou, faça assim. Todo mundo achou. Então vamos ler em nome de Jesus. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel inflamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz. E o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: tomara que tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada, e para que as nossas mulheres e as nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará a terra que emana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto, como pão, os podemos devorar. Retirou-se deles todo o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Por intermédio de Moisés, Deus tira o povo do Egito. E nesse momento, e nesse trecho, eles estão indo em direção à terra prometida. E eles encontram a terra prometida, glória a Deus. Mas junto da terra prometida, eles encontram povos inimigos, eles encontram fortalezas, eles encontram os gigantes, os filhos de Anak. Resumindo, eles encontram muitos problemas. Mas analisando o texto com o maior cuidado, eu percebi que o maior problema do povo de Israel não eram os gigantes, não eram os povos inimigos, não eram as fortalezas. O maior gigante, o maior problema do povo de Israel
Era a visão que o povo de Israel tinha de si mesmo. Eles disseram: somos como gafanhotos aos nossos olhos e aos olhos deles. No versículo 33. Ora, isso ficou batendo na minha cabeça. Por que que eles disseram: somos como gafanhotos? O gafanhoto é um inseto, é lógico. Uma figura de linguagem que eles usaram ali. Eles queriam dizer: nós somos pequenos demais, nós somos fracos, nós somos insignificantes perto deles. Mas isso ficou na minha cabeça, isso me chamou a atenção. Por que que eles disseram aquilo? O gafanhoto, ele não planta. O gafanhoto, ele não colhe. O gafanhoto, ele não se prepara para o inverno. O gafanhoto não trabalha para ninguém. Como a formiga. A formiga, ela trabalha para a colônia. Quem está entendendo, diga amém. A formiga traz comida para dentro da colônia. A formiga trabalha para todos. O gafanhoto não. O gafanhoto trabalha para si mesmo. A minha primeira pergunta para você, igreja, nessa noite: o teu trabalho está favorecendo alguém? Ou o teu trabalho só está favorecendo você mesmo? Eu não sou gafanhoto, eu sou filho de Deus. Quem é filho de Deus aqui, diga amém. Se você aceitou Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador, você se tornou filho de Deus, filha de Deus. João capítulo 1, versículo 12 diz: mas todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Cadê os filhos de Deus essa noite aqui? Diga amém. Por que que eu digo que o maior problema era a visão do povo de Israel sobre si mesmo? Porque como você se vê, você é. Eu vou repetir para você entender bem. Como você se vê, você é. Que isso, mas é psicologia agora? A gente está estudando Freud aqui? Não. Provérbios 23, 7. Porque como ele pensa consigo mesmo, assim é. Parece que a psicologia pegou uma carona na Bíblia, né? Se você se olhar no espelho e dizer: eu sou um nada, meu irmão, você será. Quem está entendendo, diga amém. Se você se olhar no espelho e disser: eu sou um derrotado, meu irmão, você será um derrotado. Mas se você se olhar no espelho e dizer: eu sou filho de Deus, você terá a consciência que Deus é o teu Pai e que você tem uma herança. Se Deus é o nosso Pai, nós temos uma herança, amém? E muitas das vezes nós viemos para a igreja, nós vimos para a igreja para pedir coisas que já são nossas por herança. Mas pastor, a mídia diz que eu sou assim e que eu sou assado. A mídia, irmão, eu acho que a mídia vem de midianitas, que é também o inimigo do povo de Deus. Porque o inimigo quer que você pense isso. O inimigo quer que você tenha essa visão de você, que você é um gafanhoto, que você é um nada, que você é pequeno, que você não pode contra ele. O que eles disseram aqui, o próprio povo de Israel, versículo 33, parte B: éramos
aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Quando o inimigo, presta atenção, igreja, olhe para mim, em nome de Jesus. Quando o inimigo faz com que você pense que você é um gafanhoto, ele não precisa nem lutar. Ele já venceu você. Quem está entendendo, diga amém. Se você aceitou Jesus, você é filho de Deus. Você não é gafanhoto. O gafanhoto não confronta ninguém, ele foge. Quando ele é subjugado, ele solta a perna. E ainda pula ainda com uma só, impressionante. O gafanhoto prefere perder uma parte do corpo do que lutar contra o inimigo. Não é o tempo de deixarmos uma parte do corpo para trás. Nós estamos no tempo de lutar contra o inimigo com o corpo inteiro. Você é corpo de Cristo, amém? E só para me saber que você está acordado, aplauda o Senhor bem forte aí. Bem forte, você não é gafanhoto, você é filho de Deus, você é filha de Deus. E este era o sentimento de Josué e Calebe. Eles pensavam, nós não somos gafanhotos. Calebe já tinha dito, subamos animosamente, subamos com ânimo. Subamos com ânimo, subamos com esforço. Porque a subida precisa de um esforço maior. Quem está subindo para o céu, diga amém aí. Dando glória a Deus, quem está subindo aí para o céu. Então você precisa se animar, se esforçar. Está vindo agora do céu agora. Mas os outros 10 também foram espiar a terra. E disseram, nós não podemos subir. E o povo chorou por causa da maioria descrente. Deixa eu te falar uma coisa. Levanta a mão para receber aí. Você vai receber uma palavra que eu vou lhe dar agora. Ser de Deus não é ser a maioria. Ser de Deus é ter fé. Ser de Deus não é a maioria. Ser de Deus é ter fé. Se você tem fé, dê um glória a Deus bem forte. Só quem tem fé, aleluia. Nós não somos gafanhotos, igreja. Nós somos filhos de Deus. E no capítulo 14, eles murmuraram contra Moisés e Arão. Depois, contra Deus, eles murmuraram. No versículo 4. E já estavam constituindo um líder para voltar para o Egito. Por quê? Porque o gafanhoto é assim. Quando algo incomoda o gafanhoto, o que ele faz? Ele pula. Quando algo incomoda o gafanhoto, ele pula, ele vai para outro lugar. E assim ele vai pulando. O gafanhoto ele não tem um paradeiro, ele não tem raízes. E muitas das vezes nós somos assim. Nós não temos paradeiro certo, não temos alvos. Quando algo nos incomoda, nós pulamos fora. Quantas igrejas você saiu porque algo lhe incomodou lá? Quantos trabalhos você perdeu porque algo lhe incomodou lá? O crente gafanhoto ele é assim, inventei agora isso. O crente gafanhoto é assim. Não sei se já tinha. Quando algo incomoda ele na igreja, ele pula. Ele vai para outra igreja. Aí incomoda ele lá e pula. Quando o pastor nos chama a atenção, nós pulamos para outra igreja. Quando tem aquela pessoa que a gente não gosta, nós pulamos para outra igreja. Ou pior, nós queremos voltar para o Egito. E eu conheço muita gente que voltou para o Egito.
Você não é gafanhoto. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. E no capítulo 14 de Números, versículo 4, diziam uns aos outros: constituamos um por chefe e voltemos para o Egito. Sabe, igreja, tirar você do Egito até é relativamente fácil. Agora, tirar o Egito de você é que é difícil. Deus te resgata do Egito, Deus te tira do Egito, mas quem tem que tirar o Egito de dentro de você é você mesmo. Quem está entendendo, diga amém. E Josué e Caleb não se conformaram. Josué e Caleb não se viam como gafanhotos. Josué e Caleb não foram com a voz do povo. Vou te dar outra. Nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. Nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. Josué e Caleb rasgaram as suas vestes. E eles disseram algo extraordinário. Eles tiveram uma revelação do céu. Vamos ler Números 14, 8 aí. Quem tem uma Bíblia, diga amém. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos-la dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto como pão podemos devorar. Os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Eu quero te dizer nessa noite algo que eu esqueci antes da gente concluir. O gafanhoto, ele não confronta ninguém. O gafanhoto, ele não confronta ninguém. E o confronto é necessário. O confronto, não a afronta. Quero que você entenda bem. A Bíblia te confronta. Nos olhos daquele povo, eles eram como gafanhotos. E Deus está dizendo: vocês são meus filhos, mesmo quando você não se vê assim. Amém? Então sempre haverá confrontos nas nossas vidas. Pessoas querendo te ajudar, te ensinar, te colocar, te reposicionar. Agora, quando a afronta existe, aí não. Aí não é de Deus. A Bíblia diz que quem é forte é aquele que está fraco. Confronto. A Bíblia diz que aquele que é rico é o que é pobre. Confronto. A Bíblia diz que a quem quiser vida tem que perder a sua vida. Confronto. Quem está entendendo, diga amém. Então eu quero terminar com 4 frases. Primeiro, se o Senhor se agradar de nós, agrade ao Senhor. Como você agrada ao Senhor? Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Você precisa ter fé nas suas lutas. Você precisa ter fé e continuar. Mas está difícil, pastor. Mas continue, tenha fé. Segundo, tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor. Não se rebele contra Deus. Ele tem o controle de tudo. Ah, pastor, eu não sei se esse governo vai dar certo. Não se rebele contra Deus. Ele tem o controle de tudo. Porque Deus, a gente falava muito isso, quando eu não tinha um pouco de entendimento. Eu dizia: por que Deus está fazendo isso comigo? Não se rebele
contra Deus. Ele tem o controle de tudo. 1 Samuel 15, 23 está escrito: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Não se rebele contra o Senhor. Ele tem o controle de tudo. Terceiro, não temais. Não tenhas medo. É normal em situações difíceis nós termos medo. Assim como Pedro um dia estava com medo no barco, quando eles viram Jesus, ele disse: tende ânimo, sou eu, não temais. Você já ouviu isso com certeza, mas eu vou repetir de novo. A Bíblia tem não temas 365 vezes. É uma para cada dia do ano. Então não tenha medo. Jesus está aqui. Pode aplaudir, se você quiser aplaudir ao Senhor, pode aplaudir com vontade. Ele é tudo que você precisa. Ele é tudo que você precisa. Jesus está te dizendo hoje: sou eu, não tenhas medo. Quarto, o Senhor está conosco. Impressionantemente, Josué e Caleb dizem a palavra Emanuel. Josué e Caleb dizem: Emanuel, Deus está conosco, o Senhor está conosco. Mateus 1, 23, eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, o qual será chamado Emanuel, que é traduzido Deus conosco. Deus é conosco. Você não é gafanhoto, você é filho de Deus. Você não é gafanhoto, você é filha de Deus. E como filhos e filhas de Deus, fica de pé você que pode. Aplauda o Senhor com alegria, bem forte. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. O Senhor está contigo. Feche os olhos. Nós vamos orar.